que eu estou fazendo aqui? Minha vida tem bom valor? Porque às vezes, irmãos, parece que não tem, né? Às vezes a gente é tão maltratado, às vezes as pessoas olham para a gente com tanto, e a gente às vezes se sente nada. Às vezes as coisas acontecem, as circunstâncias, e a gente se sente assim também, tão nada, tão sem valor. A gente percebe que a nossa vida, o tempo que a gente vive, às vezes é tão sem valor. Mas não, isso não é verdade. E o Senhor quer mostrar isso para você nesses dias. Quer mudar mesmo o seu entendimento a respeito disso. E por último ele vai falar dos propósitos. Propósito. Existe propósito, irmãos. Tudo que Deus faz porque Ele tem propósito. Você faz parte disso. Você está vivo hoje e você vai viver o ano de 2026 porque Deus tem propósito para você. Ninguém está perdido aqui, ninguém está aqui à toa de jeito nenhum. Amém, irmãos? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus. Nele, em Jesus. Bonito demais esse prólogo aqui da carta, essa introdução que Paulo faz na carta aos Colossenses. É forte demais. Ele começa a falar de Jesus e ele começa a colocar nessas linhas essa revelação de quem Cristo é e do que Ele realizou, e quem Cristo é e onde Ele está, quem Cristo é e o que Ele quer realizar nas nossas vidas no mundo. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, por e para. Por quê e para quê? Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos. Nós pedimos, Pai, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos. Fala aos nossos corações, que haja essa experiência profunda com a Tua palavra nessa manhã, que ninguém saia daqui, Senhor, sem ser tocado por Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Salmo 33:11. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Antes, o salmista fala dos planos das nações, ou os planos dos homens, que eles não vão muito longe. Os planos dos homens não vão muito longe. Sabia disso? A gente até planeja, e a gente não está errado em planejar, mas os nossos planos, eles não chegam muito longe. E o Senhor fala: olha, os reis fazem planos, as nações fazem os seus planos, mas plano mesmo quem tem sou eu. Propósito mesmo quem tem sou eu. E os meus propósitos permanecem por todas as gerações. Os homens fazem planos, mas o futuro está nas minhas mãos. As minhas mãos. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do coração do Senhor permanecem por todas as gerações. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Esses dois versículos vão nos ajudar a entrar nessa temática, a nos envolvermos, a enfrentarmos, irmãos, essas três perguntas com coragem, porque a gente foge delas, a gente tem medo delas, a gente deita lá e fica: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui hoje? Por que eu vim aqui? O que eu estou fazendo, Senhor? E às vezes a gente fica buscando o valor, buscando o propósito. Hoje a gente vai encarar essas três perguntas, porque eu estou aqui, tem importância, qual é o meu propósito, enfim, qual é o sentido da vida, irmãos? As pessoas procuram, não é verdade? Eu fiz uma pesquisa
pesquisa esses dias, eu estava pesquisando, porque o livro já tem 26 anos, e de certa forma está um pouco desatualizado, né? Mas eu estava lá, na verdade eu estava, vai que alguém descobriu o sentido da vida nesses 26 anos, né? Algum cientista, ou algum artista descobriu. Por 1900 anos a gente descobriu. Tem nada a ver com Deus. Os seres humanos descobriram em nós mesmos aqui o sentido da vida. E ninguém achou ainda não. O Richard Dawkins, ele chegou a essa conclusão aqui. O universo que observamos tem exatamente as propriedades que deveríamos esperar dele. Nada além de indiferença. Poético, né? Ai, meu Deus. Nada além de indiferença. Representa um pensamento tão positivo para a vida, né? Tão altivo. O Richard Dawkins. O Camus. O mundo em si não é razoável. O que é absurdo é o confronto entre o silêncio e o desejo humano por sentido. A gente quer sentido, mas a gente só encontra silêncio. Não existe resposta. Se você procurar na natureza, você não vai encontrar respostas. Se você procurar nas relações humanas, você não vai encontrar respostas. Qual é o sentido da vida? E a gente continua procurando no trabalho, na profissão. Onde está o sentido da vida? E as pessoas continuam procurando. Só há silêncio. Mas do lado de cá existe uma busca, um desejo profundo. Tolstói, eu falei dele na semana passada, que ele escreve aquele conto sobre quanta terra precisa o homem, para ser feliz. Então ele diz aqui: cheguei ao ponto em que, apesar de tudo estar bem, eu não sabia por que deveria continuar vivendo. Uma pessoa tão bem sucedida, tão admirada, não sei por que eu estou vivendo, não sei por que, não tem motivo para eu viver, não tem razão para isso, não tem sentido para a minha existência. Então, eu queria que a gente pensasse rapidinho aqui, irmãos, nisso. Deixa eu pegar meu relógio aqui. Opa, realmente. Primeira questão da existência, lembra? São três. Ponto de partida, tem a ver com valor e tem a ver com o nosso destino, o propósito. Mas está tudo relacionado, porque o valor está ligado com a origem, o valor está ligado com o propósito. Se não há propósito, não tem valor. Se não há sentido, não tem valor também. Amém, irmãos? Jeremias 20:18, a Bíblia é maravilhosa, não é? A Bíblia é fantástica. A gente vai encontrar nela tanta coisa. O profeta Jeremias, ele fala que é honesta a Bíblia. A Bíblia não tem medo de encarar de frente essas questões. O profeta: por que eu saí do ventre materno? Estava tão bom lá. Por que eu saí do ventre da minha mãe, da barriga da minha mãe? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Será que é por isso? Será que é isso, irmãos? Não, né? Claro que não. O profeta vai mostrar que não é isso. Na verdade, a palavra de Deus toda vai dizer que não. A gente estava cantando aqui desde o início, irmãos, que a gente pode continuar procurando, a gente nunca vai encontrar sentido para a vida, na vida natural, nas coisas, nas nossas profissões. Até mesmo eles falam: viva, e tenha prazer, coma, beba, e existir. Você vai encontrar sentido na vida? Não vai. Ninguém encontra, ninguém jamais encontrou, irmãos. Não é mesmo? Vocês já estavam vendo, por exemplo, dinheiro. Eu falei do John Rockefeller, né, semana passada, lembra? Quem coloca o dinheiro como propósito, ganhar dinheiro como propósito para a vida, no final das contas, vai se sentir vazio. Quem coloca qualquer outra coisa como propósito para a vida, sentido da vida, relacionamentos, por exemplo, né? A gente entende que as pessoas são importantes. E estava vendo uma atriz falando, e é tão chocante, eu
pensando nisso esses dias. Algumas atrizes que eu acompanhei, né? Que eu vi que elas eram bem novinhas, né? Elas eram adolescentes quando elas começaram a fazer filmes lá em Hollywood, né? E aí você vai acompanhando e hoje você olha para aquelas pessoas, não tem alegria nenhuma ali. Você já viu isso? Já viu o olhar daquelas atrizes, daqueles atores? Não tem alegria ali. Eles são estrelas. Eles alcançaram o auge. Eles tocaram, irmãos, eles foram aonde todo mundo quer, todo mundo imagina que é isso, né? E olha para o olhar deles, não tem sentido ali. Eles não encontraram sentido para a vida nas coisas que eles fazem. Eu estava vendo uma atriz, essa semana mesmo, vendo essas coisas, uma atriz dizendo que ela teve relacionamento com mais de 400 homens, ela dizia. Uma atriz conhecida. E ela foi pensar, não, quantos? 10, 20, não, 100, não, 200, 400. Lembra de Jesus falar com a mulher que teve 7 maridos, 6 e o 7? É isso, né? 6 e o 7. Ou é 5 e o 6? É 6 e o 7. Lembra disso? Então, imagina 400. E ela falou que houve um momento que ela entendeu que ela estava com um problema. Que ela não encontrou sentido nos homens. Ela teve quase todos que ela quis. Olha, teve todos que ela quis. Não encontrou sentido nisso. A gente não vai encontrar sentido, irmãos, nas coisas que a gente faz, naquilo que a gente acumula, nos bens. Nós nunca vamos encontrar sentido no conhecimento que a gente adquire, sabe, na carreira. A gente não vai encontrar sentido. Por quê? Porque a gente já leu. Nós somos criados nele. Nós somos criados para ele, por ele e para ele. Existe sim um propósito. Não tem a ver conosco. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós. É sobre ele. Ele. Tem a ver com ele. E se a gente não entende isso, a gente vai passar a vida toda procurando. A vida toda. Rastejando por aí. Cada vez mais frustrados. Cada vez mais frustrados. Queria convidar você hoje a refletir sobre isso. Como é que vai o seu coração? Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito, né? Com propósito. Com um propósito. Provérbios 16, 4. Tudo que Deus faz, Ele criou você, Ele criou a sua vida, Ele pensou você para esse tempo, para esse momento. Ele te criou umas características que você tem. Ele usa tudo. Tudo. Essa sua história, a sua ascendência familiar, Ele usa tudo. O Senhor faz tudo com um propósito e a gente precisa entender isso. Nós precisamos de verdade entender isso. Se os cientistas não encontram, se os artistas também não encontram, que eles não encontram, nós estamos aqui para encontrar. Amém? Porque eu já vi muita gente. Eu cansei de ver. Eu estava vendo o vídeo do Billy Graham antes de falecer. Que vida gloriosa aquele homem viveu. Que alegria até o final. Um homem cheio de sentido. Cheio de sentido. E a gente tem tantos exemplos. O apóstolo Paulo, ele escreve, a gente sabe, lá em 2 Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Chegou a hora de eu ser apresentado ao Senhor como uma oferta de bebidas, uma oferta aromática. Eu vou sacrificar a minha morte vai ser o meu grande finale. A minha decapitação vai ser a minha oferta. Eu vou ofertar ao Senhor, porque eu vivo para Ele. Eu vou entregar para Ele. Ele deu, eu devolvo. Que suba como um aroma suave até o último momento. Nós somos preparados para isso, né, irmãos? Entregar ao Senhor o último suspiro de vida. Você está aqui para isso.
Essa é a questão, irmãos, da sua existência, da nossa existência. O Viktor Frankl, né, aquele psiquiatra, ele fala que quando a gente, não é o sofrimento que destrói o ser humano, não é o sofrimento que faz a gente parar, mas sim a falta de sentido. E é isso que nós viemos aqui encontrar, irmãos. O Senhor faz tudo com propósito, né? Efésios capítulo 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Imagina que o fato de você estar aqui hoje, o fato de você estar vivendo hoje na presença de Deus, foi algo pensado por Deus, foi algo elaborado por Deus. Antes de tudo, Deus pensou você na presença dEle. Ele desejou você na presença dEle por meio de Cristo. Em Cristo nós somos escolhidos. Em Cristo nós somos pré-escolhidos antes da criação do mundo para ser pré-determinados para sermos santos e irrepreensíveis na presença dEle. Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Efésios 1:4, aqui na versão da mensagem, muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco do seu amor. Olha que legal, né? A diferença, vocês viram? O Eugene Peterson fez essa tradução. A outra anterior, né? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Efésios 1:4. Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco, alvos. Imagina que Deus planejou amar você. Por isso Ele te criou. Você foi criado com propósito. Amém? Existe valor. Existe valor por quê? Porque Deus pensou você. Ele pensou você para te amar. Ele te criou para te amar. Você tem valor. E existe propósito para a sua vida. Nada vai ser perdido, irmãos. Tudo tem valor. Cada minuto da vida tem valor. O seu esforço, suas lágrimas, o seu suor, ninguém viu, ninguém vê, ninguém dá valor, mas tudo tem valor para Ele. Ele fez você, Ele criou você. Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente. Aleluia. Você pode passar pela vida vivendo em um desses níveis. As pessoas sobrevivem primeiro, não é? Assim começa. A gente nasce assim, a gente não sabe de nada. A gente pensa que é só sobreviver. Tipo assim, deixa eu comentar para ver como é que fica, né? Assim, o pagodinho lá, o Zeca Pagodinho, deixa a vida levar. Eu gostava de uma música que a gente cantava na minha época de adolescente, que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Lembra? Bobagem. Sobreviver, a gente vai só sobrevivendo, não, porque no final a gente vai terminar frustrado. Aí a gente sobe o nível de sucesso. Eu vou ser uma pessoa de sucesso, eu vou sair atrás de sucesso. Vocês lembram do Michael Phelps? Lembra? Quem lembra dele? Lembra dele? Lembra nas Olimpíadas do Rio, que ele veio ao Brasil e ele veio com esse livro na mão. Ele trouxe esse livro em inglês, né? Ele trouxe esse livro. Ele estava falando que esse livro mudou a vida dele, que ele estava numa depressão profunda. Irmãos, imagina alguém ganhar 28 medalhas de ouro. Imagina, né? O topo, né? Só Jogos Olímpicos. Não é jogo pan-americano, não. É Jogos Olímpicos. O pódio mais alto. Ele subiu 28 vezes em todas as modalidades. Imagina
Imagina o Bolt, né? Ele correndo e ganhando em todas as modalidades. O Michael Phelps ganhou em todas as modalidades que ele concorreu. Ele dizia, né? Eu treinei todos os dias. Eu treinava 365 dias por ano. Isso me tornou uma pessoa muito competente naquilo que eu faço. Bom naquilo que eu faço. E ele é extraordinário como atleta. Só que ele falou que quando ele saía da piscina, ele não encontrava sentido para a vida. Ele falou, fora da piscina, não tinha sentido nenhum para eu viver. Fora da piscina eu não entendia nada. Fora da piscina eu estava numa profunda angústia. E aí eu encontrei em Deus, encontrei propósito em Deus, encontrei sentido em Deus. E ele dá essa palestra, né? É muito bonito. Se você ainda não ouviu, você precisa ouvir. Então não é aquilo que você faz, não é o sucesso. Sucesso não é suficiente. É bom, mas não é suficiente, não é o bastante. Porque a gente precisa de significância, a gente precisa mesmo. Nós precisamos, irmãos. Nosso coração ansia sentido. Eu preciso entender por que eu vim existir. Eu preciso entender que eu tenho valor. Eu preciso entender que tem propósito para a minha vida. Nada que eu faço, nada que eu fizer, eu vou fazer sem entender que existe propósito. Eu fui criado para esse propósito. Você foi criado para ser amado por Deus. Amém, irmãos? Bem, queria agradecer demais a sua companhia aqui nessa manhã. Convidar você a abrir seu coração. Isaías 49, 4a. Eu tenho me afadigado sem qualquer propósito. O profeta dizendo, não. Eu tenho gasto minha força em vão para nada. Isaías 44, 2 é a nova tradução da linguagem de hoje. Eu, Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia que nasceu. Desde o dia que você nasceu. O Salmo 139 é tão bonito, né, irmãos? Começa, sonda-me, Senhor. É o Senhor que me conhece. Quem conhece a criação, senão o Criador? Não é tão importante a gente entender isso? Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles vir a existir. O Senhor me conhece, o Senhor me vê, Ele sabe. Ele é tão interessado na minha vida. Ele não perde nada. Ele diz que quando eu abro os olhos de manhã, Ele está lá para me receber. Ele diz que quando eu fecho meus olhos à noite, Ele está lá. Quando eu me deito, Ele está lá. O salmista fala no Salmo 139, uma oração tremenda, poderosa, que celebra que há propósito em todos os dias, irmãos, em todos os momentos. Cada momento, não tem tempo perdido. Não tem tempo perdido para você viver esse ano. Amém? Quando você sai de casa, fecha a porta, Ele está dizendo, eu estou com você. Quando você volta, quando você se levanta, quando você se deita, quando você fala, antes de você falar, quantas palavras que você pensou e nem falou, já aconteceu com você? Quantas palavras a gente nem conseguiu dizer, mas Ele só pensou, Deus sabe todas, Ele conhece todas. É isso que o salmista está dizendo no Salmo 139. Ele conhece todas, Ele sabe todas as palavras, antes mesmo que eu diga, ou seja, Ele tem grande interesse pela minha vida, porque eu tenho valor, eu sou precioso, eu tenho valor. E Deus deixou isso tão claro, não foi? O que Jesus disse para Nicodemos? Ele amou de tal maneira, não é? O apóstolo Paulo vai dizer depois que Ele provou o seu amor para conosco, enviando Jesus. Ele provou que Ele nos ama. Ele provou que você tem valor, que você não pode desperdiçar sua vida, que você não pode jogar sua vida fora,
Que você tem que parar de ouvir as vozes desse mundo. Que você vai encontrar sentido nas coisas que você faz. Mentira, você não vai. Que você vai encontrar sentido nas coisas que você compra. Mentira, você não vai. Você pode juntar o mundo inteiro, no final você perde a alma. Você não vai. Você não vai. Você pode tentar encontrar sentido na vida, nos relacionamentos. Você não vai. Você vai terminar uma pessoa triste, decepcionada com todo mundo. O salmista está pedindo aqui para a gente se render, irmãos. E eu queria convidar você a se render nessa manhã, no nome de Jesus. Nós estamos entrando nessa campanha com isso no nosso coração. O Salmo 33:11, que a gente começou falando dele. Os planos do Senhor, irmãos, permanecem para sempre. Os propósitos do coração do Senhor permanecem por todas as gerações. Ele te criou com um propósito. E isso nunca vai ser perdido. Entende? Os propósitos do Senhor permanecem. Ele não te criou para fazer tudo. Ele não criou para você fazer todas as coisas, sair daqui que nem doido, fazer tudo. Não é isso, né? Ele te criou de uma forma tão especial. E Ele colocou de uma forma tão única, tão exclusiva. Tem coisas que é só você que pode fazer. Tem coisas que é só você, irmãos. Não é isso? Você entende isso aqui? Biologicamente, emocionalmente, nós somos únicos. Não tem ninguém igual a mim e a você. Porque Deus tem propósito. Tem coisa que é só você que vai fazer nessa terra. Tem pessoas que só você vai tocar nessa terra. Ele te colocou aqui para isso. Tem coisas que só você vai criar aqui nessa terra. Ele te colocou aqui para isso. É só você, porque Ele te fez. É o que está escrito lá no Salmo 8. Ele te fez de uma forma única. Única. Nós não vamos mais dispensar a vida, né, irmãos? Nós não vamos mais. Chega de viver a vida por aquilo que não é eterno, né? C.S. Lewis dizia que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Gastar a vida em cima de coisas que não são eternas. Bobagem. Ah, Deus. Sabemos que quando for destruída essa barraca, essa casa em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez e ela vai durar para sempre. Isso é bonito. Aquilo que é tão especial em você. Tem uma das cartas lá de Apocalipse, das igrejas de Apocalipse, não lembro qual, mas uma das promessas lá é que Deus vai colocar, vai dar uma pedrinha branca, lembra disso? Uma pedra branca com um nome, vai colocar na testa, uma pedrinha branca com um nome, e fala que ninguém conhece esse nome. Você sabia que o seu verdadeiro nome não é? O meu verdadeiro nome não é Marcos. E que Deus vai me dar o meu verdadeiro nome, porque só Ele me conhece. Só Ele me conhece. Não só o Marcos que eu sou, mas o Marcos que eu virei a ser. Só Ele. E quando Ele me entregar esse nome, eu vou saber. Aí eu vou me reconhecer desse nome. Ele fala que ninguém sabe, ninguém vê. É só Ele e eu. Cada um de nós. Deus tem propósito para você. Deus tem propósito específico para você. Amém? Tem a ver com Ele. Não tem a ver conosco, né? Ah, Deus. Aleluia, Senhor. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você faz parte disso. Amém?